Olá, seja muito bem-vindo ao nosso lounge. Boa noite, Mari. Boa noite, Arthur. Boa noite você de casa. Boa noite, pessoal de casa. Que dia cheio, Mari, de intenso. Intenso. CPL é intenso. Se não for intenso, não é CPL. É verdade. O que nós tivemos hoje aí? Hoje nós recebemos o pastor Cássio Silva, né? Novamente trouxe a mensagem pra gente dessa manhã. E o nosso pastor Luiz Nassif, nosso pastor responsável pelo Conselho Missionário, entrevistou ele, Arthur. Uma entrevista exclusiva para você que nos acompanha de casa. Isso Além do pastor Cássio Silva, nossa equipe, nossa reportagem conversou também com Douglas Gonçalves do Jesus Cop. E você confere essas duas entrevistas exclusivas na sequência. Antes, uma denúncia. A produção me deu uma ficha em branco. Como assim? Então, gente, é isso. E a gente se vê amanhã às 8h55. No prego, hein? Até Esperamos lá. vocês. Boa Tchau, noite. tchau. Estamos aqui com o pastor Cássio Silva. Pastor Cássio é pastor missionário aqui da nossa 8ª igreja e também atua junto à APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, trabalhando com missões aí ao redor do mundo, como executivo da agência. Pastor Cássio, é uma alegria ter você aqui no CPL, está em casa, né? E nesse tempo que você esteve compartilhando com a gente, você falou um pouquinho, a gente pensa geralmente com conquista sobre uma perspectiva muito territorial, né? Eu vou conquistar o meu espaço, eu vou conquistar uma terra. E você trouxe essa perspectiva bíblica, trabalhando de Gênesis a Apocalipse. Fala um pouquinho mais sobre isso para a gente, sobre como é que é esse olhar da Bíblia para essa questão da conquista. Ok, uma alegria estar aqui na 8ª e no CPL, do qual eu tinha muita vontade de participar nos últimos anos. Tem 11 anos que eu não participo do CPL, então uma realização estar aqui e não apenas participar, mas ter o privilégio de compartilhar também da Palavra de Deus. E o tema desse ano, um tema muito oportuno, conquiste, o Senhor já nos deu essa terra, que naturalmente tirado da experiência dos espias, né, que estavam ali olhando a terra de Canaã, naturalmente numa perspectiva geopolítica de avanço do reino de Deus, mas através do povo de Deus da antiga aliança, com o território de Israel. Entretanto, essa narrativa está dentro de uma macronarrativa. A macronarrativa é a ideia de Gênesis, onde Deus atribui aos seres humanos o propósito de encher a terra. E esse encher a terra não é apenas encher a terra com os próprios seres humanos e apenas dominar a terra, ela fala de sujeitar e dominar a terra, muito ligado com a ideia de conquistar, e que de certa forma traz em alguns momentos das Escrituras a ideia de conquistar do ponto de vista territorial, mas na macronarrativa bíblica tem a ver com encher a terra com a presença de Deus, especialmente com o reino de Deus, que tem a ver com os valores eternos do Senhor se espalhando por toda a terra, e esses valores, alcançando o coração dos perdidos, promovem a adoração a Deus, enquanto o rei que está sentado no trono espera a adoração dos seus súditos, e isso resulta na glória a esse Deus. Nosso propósito eterno é glorificar o Senhor, e nós o glorificamos à medida que o adoramos, e essa adoração é promovida com a expansão do Evangelho para todo mundo. Então, há um fio condutor muito claro de Gênesis a Apocalipse, nessa perspectiva de encher a terra, que em Gênesis tem a ver com encher a terra com os seres humanos num primeiro momento. E na narrativa de Números, naturalmente ali é encher o território de Israel com as tribos de Israel, mas na macronarrativa é de fato as imagens de Deus, vivas e andantes, que somos nós, espalhando por sobre a terra e promovendo a adoração do Senhor do Éden aos confins dessa terra. Pastor Cássio, ainda nessa temática, geralmente a gente pensa assim nas ferramentas, né? Então, ferramentas de crescimento de igreja, disso, daquilo, mas você trouxe uma questão muito particular sobre qual que é a ferramenta principal daquele que vai conquistar o mundo para o Senhor. Fala um pouquinho dessa ferramenta para a gente. Certo. Então, eu creio que essa conquista do mundo, ela é um ato do próprio Deus. O próprio Deus está espalhando a sua glória, o seu reino, a sua adoração em todo o mundo, entre os povos e as nações. E isso vai ser levado a cabo de maneira definitiva, exatamente porque é o próprio Deus que está fazendo isso.
E o Senhor, Ele nos envolve como seu povo para participar dessa expansão do seu reino. E no final da história, a única participação efetiva que Deus nos dá quanto povo nesse processo é pregar a sua palavra, né? O restante é o Espírito Santo que faz. Então eu creio que no final do dia, com todas as nossas metodologias, estratégias missionárias, estratégia de crescimento, multiplicação de igreja, no final do dia tudo isso resume em uma coisa, é a pregação do Evangelho. É isso que nós podemos fazer. Além disso, nós não podemos fazer mais nada, é o Espírito Santo que faz. E interessante que nessa proposta de expansão, de conquista da terra para Deus, o Senhor nos dá então a ferramenta, que é a palavra, e a estratégia, que é pregar essa palavra, né? E quando nós somos fiéis na pregação da palavra, e naturalmente se usa muitas metodologias diferentes, formas diferentes, maneiras criativas, mais diretas, menos diretas e assim por diante, mas é preciso que resulte na pregação do Evangelho, porque é a palavra de Deus que o Espírito Santo usa para gerar fé no coração do perdido, levá-lo à conversão, à maturidade, faz dele de um perdido um adorador, e com essa adoração o nome do Senhor é glorificado. Coisa preciosa é isso, porque está na sua mão, está na minha mão essa palavra. Então a gente não pode de jeito nenhum falar que a gente está sem condições de fazer isso. O Senhor já nos deu a palavra e nos dá o Espírito nesse sentido. Sim, eu posso inclusive acrescentar, eu gosto de dar aula e palestras sobre plantio de igrejas. Existe tanta estratégia e metodologia de plantio de igrejas em diferentes contextos, e todas elas são muito boas, e delas tiramos boas ferramentas, extraímos boas ferramentas. Mas, no frigir dos ovos, eu penso que a estratégia para plantio de igrejas é apenas uma, aplicada em qualquer lugar, em qualquer contexto. Essa estratégia é pregação da palavra, através de relacionamentos, regada por oração. Ponto. É claro que tem diferentes formas para fazer isso, mas no frigir dos ovos, pregação da palavra, através de relacionamentos, regada pela oração. Ponto final. Glória a Deus mesmo. Agora, muitas vezes a gente pensa nessa questão de conquista, de expansão, com o estereótipo de o conquistador. É aquele que é mais ousado, que é mais expansivo, que a gente tem um perfil, assim, geralmente pensando naquele perfil psicológico do plantador. Fala um pouquinho sobre essa questão dos perfis, como é que a gente lida com esses diferentes perfis na pessoa daquele que vai levar a cabo essa pregação da palavra. Ok. São duas perspectivas, uma perspectiva da obra e a outra perspectiva do obreiro, né? Pensando na perspectiva do obreiro, historicamente e biblicamente, nós vemos Deus fazendo a sua obra através das pessoas mais diferentes da face da terra. Os perfis mais diversificados, né? Os desbravadores, aqueles mais para frente, mais ousados, os mais introvertidos, mais, às vezes, menos ousados, né? E pessoas bem resolvidas, pessoas complicadas, pessoas cheias de complexos, pessoas que estão na vanguarda em termos de liderança, pessoas que são marcadas por traumas, que trazem feridas. Deus, Ele usa as pessoas mais diferentes, inclusive as mais improváveis, né? As que não são, inclusive. Até para deixar claro que quem está fazendo é o próprio Deus. E Ele usa pela sua bondade obreiros, pessoas para fazer a sua obra. Mas eu acho muito interessante pensar dessa forma que Deus não está interessado apenas na expansão do seu reino, na conquista das terras. Nesse processo de expansão, Deus está muito interessado na pessoa do obreiro. E Ele escolhe, chama e envia para os campos, seja os campos mais distantes, seja os campos locais, pessoas quebradas, pessoas marcadas por fragilidades. E nesse processo de expansão da sua obra, Ele usa a própria obra, o próprio campo e o próprio processo para trabalhar o coração dos obreiros. E assim nós vimos hoje de manhã, por exemplo, uma exposição acerca de Jonas, né? Jonas é um profeta marcado por fragilidades. Jonas tem processo de auto-orientação, às vezes excessivamente orientado pelos seus sentimentos, às vezes excessivamente orientado pela sua racionalidade, pela sua razão. Jonas tem processos internos de autojustiça, certamente resultantes, né, de vivências, de experiências. Jonas tem um processo de autopiedade
ainda assim é usado por Deus para levar os ninivitas ao arrependimento, porque Deus usa o obreiro na sua obra e Deus usa a obra na vida do obreiro para santificá-lo e fazê-lo amadurecer. Ótimo. E para fechar um pouquinho aqui, a gente não pode deixar de aproveitar aqui, o pastor Cássio, como executivo da PMT, ele tem rodado aí em vários campos, mundo afora, vendo um pouco dessa expansão ao vivo. A gente pensa muitas vezes na história da igreja, mas queria que você falasse um pouquinho do que é que nas suas viagens ou nas conversas com os missionários, o que é que você tem notado sobre o que Deus está fazendo ao redor do mundo, pensando nessa expansão da imagem dele, da glória dele sobre a terra. Você pode nos dar aí uma pitada disso? Claro. Simplesmente Deus está levando a cabo o seu propósito e nada pode impedir, nem governos, nem culturas, nem línguas resistentes ao Evangelho, cosmovisões fechadas ao Evangelho, nada tem condições de resistir e impedir que o próprio Deus leve a cabo o seu propósito, que é espalhar o seu reino e a sua adoração do Éden aos confins da terra. E é por causa disso que, mundo afora, coisas lindas têm acontecido. Nem sempre a gente sabe, nem sempre a gente tem notícias, mas Deus está fazendo a sua obra e usando os mais diferentes meios e pessoas para levar esta obra a cabo. Então, hoje, a região global mais, ou menos, menos evangelizada, mais carente de evangelização é a Ásia, onde está a maior concentração de povos não alcançados, de países menos evangelizados, onde está a maior concentração de países fechados para a entrada de missionários, países com restrição de liberdade religiosa e assim por diante. Entretanto, claramente, a Ásia está sendo, no momento, talvez o maior palco da ação de Deus. Igrejas nascendo nos países mais improváveis, nos lugares mais restritos, pessoas, não apenas igrejas nascendo, mas pessoas sendo despertadas para a vocação, missionários se levantando ou sendo levantados por Deus em vários lugares da Ásia. Hoje não temos estatísticas claras, mas é bem provável que o maior número de missionários transculturais seja da Índia, por exemplo. E eles não entram nas estatísticas porque a maioria é da Índia para a Índia, né? A transculturalidade do país é enorme, mas tem uma quantidade enorme de missionários indianos trabalhando entre outros povos, outras regiões da Índia. A China está pipocando envio de missionários mundo afora, e até países como a Indonésia, que é o país mais muçulmano do mundo em termos de população. A Indonésia tem muitas igrejas fortes já enviando missionários e movimentos missionários dentro da própria Indonésia, de alcance a povos, um palco de povos não alcançados, coisas lindas acontecendo ali. E a gente tem notícias até de países impensáveis, de onde se pode ter cristãos, com muitos cristãos ali escondidos, mas adorando a Deus, e igrejas nascendo, e obreiros nacionais se levantando e sendo enviados por suas igrejas para pregar o Evangelho. O Senhor está fazendo a sua obra. Glória a Deus. Que coisa preciosa, não é não? Você não pode ficar de fora de jeito nenhum. Deus está fazendo e Ele com certeza quer usar a sua vida também. Pastor Cássio, muito obrigado por esse tempinho aqui, por esse compartilhar aí desse material com a gente. Você fique ligado aí no restante do CPL, porque tem muita coisa ainda para acontecer. Jesus te abençoe. Um abraço. Olá, pessoal da Oitava Igreja que nos acompanha nas plataformas digitais. Hoje eu estou aqui com Douglas Gonçalves, que a gente vai estar conversando com ele um pouquinho, batendo um papo, sobre alguns assuntos, e fique até o final porque eu tenho certeza que você vai ser edificado. Bom, Douglas, você acabou de pregar na nossa conferência. Sim. Acompanhei um pouquinho da sua palavra, foi bênção. E eu já queria começar com uma pergunta com um ponto que você trouxe lá, sobre quem você é. Sim. E eu queria que você respondesse quem é o Douglas, sem ser da forma que as pessoas te conhecem nas redes sociais. Sim. E eu queria também saber um pouco, porque podem ter pessoas que estão nos assistindo que não conhecem você, que não conhecem o Dizascope. Como que surgiu, como que começou o movimento, o Ministério Dizascope? Legal. Poxa, obrigado. Prazer muito grande estar aqui, uma honra. Faz tempo que eu estou tentando combinar com o pastor Jeremias de eu estar aqui. Sou, como eu disse lá, um filho de Deus. Eu sinto que a minha vocação é de
comunicar, pregar a palavra de Deus, e a minha missão é formar Cristo na nossa geração. Então eu tenho feito isso de várias formas, desde um canal do YouTube até a conferência do Desascope vai acontecer, ou com livros, com cursos online, com cada post no Instagram. A gente tem esse objetivo, formar Cristo na nossa geração, né? Formar cópias de Jesus. A gente começou de forma muito simples. A primeira coisa que eu comprei na época foi uma GoPro, né? Uma câmerazinha assim. Foi o que eu consegui comprar. Não tinha nenhum microfone, por exemplo. Então eu nem tinha luz, não tinha nada. Eu colocava na janela. Então tinha um horário que eu tinha que gravar. Às vezes eu começava a gravar e eu errava. E o sol ia se pondo, e aí eu não conseguia gravar, era só no outro dia, porque eu usava a luz da janela. Mas assim, o que eu diria é o seguinte, o mais importante nem é essa parte de equipamento e tal. O mais importante é ter clareza de qual é o seu propósito. É ter clareza de qual é o propósito da sua comunidade. Então, por exemplo, eu desde o início eu entendi, o propósito então do Desascope é formar cópias de Jesus. Eu quero ver uma nação, muitas pessoas que se parecem com Cristo. Esse é o propósito. E aí, qual é o grande segredo? É você ser fiel a esse propósito. Legal. Então, como diz a Desascope, eu poderia ser tentado a fazer a seguinte pergunta: o que funciona? O que está bombando? O que está dando certo? O que está dando certo? Não caia nessa. Qual é a sua missão, a sua vocação? Qual é a bandeira que Deus deu para você levantar? E aí você fazer isso. E aí a segunda coisa é constância. Então o Desascope vai completar 12 anos. Então alguém talvez segue há 3, mas tem 12 anos que a gente está falando a mesma coisa. Né? Então, de novo, em cada livro, em cada conferência, em cada vídeo no YouTube, em cada podcast, tem um objetivo: deixar você mais parecido com Jesus. Então, a segunda coisa que eu falei é a constância. Então, primeiro, tenha clareza de qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Segundo, constância. E agora eu quero comunicar esse propósito e ser constante. Terceiro, constância, quando eu digo constância, toda semana eu vou fazer. Choveu, não choveu, tô triste, tô feliz. Tô lá fazendo. Eu vou fazer. É constância. Aí terceiro é coerência. E aí entra nessa questão do propósito, né? Toda vez que você fizer uma coisa que está fora do seu propósito, porque dá muitos views, dá muita curtida, ou em alguns casos dá muito dinheiro, entendeu? Você está indo contra aquilo que você mesmo está falando, então você perde coerência. E essa geração atual, ela tem um faro para a hipocrisia. Você falou isso e está fazendo isso. Hoje as pessoas que são mais seguidas nas redes sociais, e hoje no mundão, né? Pessoas com milhões de seguidores. Por quê? Porque elas têm um discurso maluco e elas são malucas. Tá alinhado, então uma coisa você não pode falar contra elas, elas são coerentes. Sim, entendi. Ela tem um discurso maluco e o cabelo dela é maluco, a roupa dela é maluca, a vida dela é maluca, o estilo de vida dela é maluco, o casamento dela é maluco, tudo é maluco. Por quê? Então ela tá alinhada. E as pessoas falam, eu vejo a autenticidade. Então, nós precisamos ser coerentes. Qual é o nosso discurso? O que a gente falou que a gente está aqui para fazer? Qual é o nosso propósito? E a gente está fazendo isso? Então, isso é importante. E aí, por último, eu falaria autenticidade. Seja você. Entendeu? Se alguém me encontrar na rua, se a gente sentar à mesa, eu sou isso aqui. Eu não mudo o tom da minha voz, eu não tenho um linguajar para gravar vídeo, um linguajar para sentar à mesa. Se a gente sentar para comer, para conversar, eu falo isso. Então, de vez em quando, na pregação, você vai ver eu falando cara... mano, não sei o quê, porque é o jeito que eu falo. Eu visto isso. Se você for lá em Bragança, você vai ver eu andando, eu visto isso. Eu não tenho a minha roupa de vir pregar. Eu tenho a roupa do Douglas. E que o Douglas gosta e sou eu. E foi a forma que Deus me fez. E tenho muito poder em ser você. Né? Eu gosto muito de usar o exemplo de Davi, né? Davi vai lutar contra o gigante e Saul tenta pôr a armadura dele. A armadura de Saul em Davi. Não funciona. E era a melhor armadura do reino. Era a armadura, se fosse a armadura de marca, seria a marca mais cara que tinha. Mas você é mais poderoso com o seu estilingue do que com a armadura do outro. Então, seja você. Seja autêntico, o jeito que você fala, porque tem um público específico que Deus quer que você alcance. Ótimo. Então, eu vou puxar um link dentro disso que você acabou de falar, né? Que é sobre a nossa geração e sobre identidade. Sim. Que eu acho, né, é uma percepção que eu tenho, creio que você também tenha esse tipo de percepção, mas a geração que nós temos vivido hoje é uma geração que
tem faltado um pouco de direção, tem faltado identidade, né? E eu queria que você, assim, compartilhasse um pouco, né, dentro do tempo que a gente tem, lógico, mas como caminhar nessa identidade de filhos, né, mesmo com esse mundão doido que a gente está vendo aí fora, e ainda passos práticos também de como nós podemos desenvolver as nossas habilidades, os nossos dons que já estão dentro de nós, Deus já nos presenteou com eles, mas como caminhar nesse desenvolvimento e caminhar também nessa identidade de filhos. Muito bom. Primeira coisa é fé. Você tem que crer. A palavra de Deus diz, o Espírito Santo te dá a certeza que você é filho de Deus. O Espírito de adoção nos faz clamar Abba, Pai, né? Romanos 8. Então, assim, a primeira coisa, eu preciso crer nisso. E aí você falou uma coisa muito, muito forte, muito importante. Eu já sou. Qual é uma mentira que o mundo conta? É uma mentira que a serpente contou no Éden. Olha só, coma desse fruto e você será como Deus. Então, a proposta da serpente é faz alguma coisa para se tornar. Mas peraí, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles já eram. Eles já eram, entendeu? Então, ele está te oferecendo um caminho de se tornar o que você já é. E aí esse é o grande lance, é você crer, eu já sou. Eu gosto muito de exemplo do casamento, né? Legal. Eu casei com a minha esposa, com a Val, dia 6 de dezembro, né? Então, eu e a Val casamos, a gente entrou lá no casamento. Naquele dia, naquela hora, eu entrei por aquele corredor solteiro. E aí eu estava naquele altar e foi declarado sobre mim. Eu vos declaro marido e mulher. Aquele segundo que saiu aquela frase da boca daquele pastor, eu virei marido. Então, eu sou marido. O anel está aqui, ó. Foi colocado no meu dedo naquele dia. Eu sou marido. Aliança. Significa que eu sei ser marido? Não. Eu saí dali perfeito marido? Não. Agora, como que eu melhoro, amadureço como marido? Primeiro, crendo que eu sou marido. Se eu desconfio, será que eu sou marido? Será que eu tô, será que eu ainda não sou solteiro? Eu nunca vou me desenvolver naquilo. Então a primeira coisa é, você é filho de Deus, mas eu não me comporto como filho de Deus. Não interessa. Se você nasceu de novo, você é filho de Deus. Então eu abraço isso. E aí que entra a fé, né? Porque agora eu preciso crer mais na palavra de Deus do que nos meus sentimentos. Porque às vezes eu tenho feridas de orfandade na minha vida que ficam uma voz dentro de mim falando, não, você não é. Tá vendo? Você só erra. Olha o que você pensou agora, olha o que você fez, olha o seu passado, tal. E aí vai entrar uma guerra, porque você vai ter que escolher que os seus sentimentos tenham menos autoridade na sua vida do que a palavra. Ok, meus sentimentos dizem que eu não sou. Eu não sinto, mas eu não vivo pelo que eu sinto. O justo vive pela fé. Eu vivo pelo que eu creio. A palavra de Deus diz que eu sou filho, mesmo não sentindo. Eu sou filho de Deus, e aí eu entra sou a filho nossa de Deus. escolha, né? Exato. Viver pela palavra ou viver pelo que eu estou sentindo, né? Como E você essa falou. geração está pregando o quê? Você é o que você Viver sente. pelo que está sentindo. Ah, você é um homem e se sente mulher? Então você é mulher, porque você sente. Não, gente, o enganoso é o nosso coração. A gente verdade. sente errado toda hora. Agora, o que foi declarado sobre a minha vida? E aí eu creio nisso. E aí passa por a gente meditar todo dia. Evangelho, gente, é uma coisa para a gente lembrar todos os dias. Olha Jesus falando assim, ó, façam isso em memória de mim. O que eles estavam fazendo? Ceando. Aquilo ali era para eles fazerem direto. Trazer a memória. Trazer quem sou eu? Quem é Deus? O quanto Ele me ama? Quem eu sou nele? Eu sou filho, eu sou filho. Então, o devocional tem muito esse aspecto do lembre-se. 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 Aquilo vai sendo reforçado dentro de você, para você poder andar nisso. E aí, entra um outro aspecto. Como filhos, Ele nos deu dons. Ele nos deu dons para servir outras pessoas, para amar outras pessoas. Então, eu tenho algo para dizer. Todos têm dons. Segundo as parábolas que Jesus contou, pode ser que você tenha 1, pode ser que você tenha 5, pode ser que você tenha 10. E deixa eu até abrir um parênteses aqui. Não deseje ter 10. Porque para quem mais foi dado, Mas será cobrado. mais será cobrado. Então, vai ter que entregar 20 para Jesus. Então, às vezes é bom ser o que tem 1, viu? Então, e até um incentivo para a gente não se comparar. É olhar para o que Deus te deu e multiplicar o que Deus te deu. Mas a verdade é que todos têm dons. E aí é você começar a entender, eu sou filho de Deus, amado pelo Pai,
e ele tem alguma coisa para eu servir, ser responsável. E aí começar a olhar, quais são os meus dons? O que o Senhor me deu? O que eu tenho facilidade? O que eu amo fazer? Aonde que eu posso servir? E aí se descobrindo e amadurecendo, claro. Né? Você vai descobrir aquele dom e agora você vai multiplicar esse dom. Nossa, muito bom, muito bom. E aí, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar um pouquinho sobre criatividade, que é uma coisa que vocês, assim, eu vejo que vocês no Jesuscope, né, caminham muito nessa excelência da criatividade, né, em tudo aquilo que vocês vão fazer, né, seja no podcast, seja no post, seja em tudo. E eu queria te perguntar, todos nós somos criativos ou só aqueles que atuam dentro de uma área artística? Legal, muito boa pergunta. Esse é um outro grande sofisma. Todo mundo é criativo. Tá? Então, uma pessoa que é médico, ela pode ser criativa, um professor pode ser criativo. A mãe, a dona de casa, presta atenção nisso. Criatividade não é um dom. Criatividade é um músculo. Entendeu? Tem alguém que não tem músculo? Não. Tem pessoas que não desenvolveram o seu músculo. Por que eu afirmo isso? Porque a primeira revelação que nós temos na Bíblia sobre Deus é: Deus criou. Deus é criador. Ele é criativo. E aí você vai lendo ele criando. E aí você tem: e ele fez um ser à sua imagem e sua semelhança. Do que ele estava falando? Que a gente, um dos aspectos que a gente é a imagem e semelhança. Nós fomos criados para criar. Nós fomos convidados a co-criar, a continuar a criação com ele. E eu acho lindo, por exemplo, assim, um exemplo. Deus decidiu que a ceia seria feita com coisas que o ser humano criou. Ele podia falar assim: vocês dão toda a ceia, eu quero um cacho de uva e um trigo. Não, ele falou: eu quero um vinho e eu quero pão. Eu vou usar o que vocês criaram a partir do que eu criei. Alguém um dia amassou a uva, alguém um dia decidiu fazer aquilo, alguém um dia pegou o trigo e fez e tal. Então, é isso, é essa cocriação. Ele nos chamou para continuar a criação com ele. Então, todos nós somos criativos. Aí é desenvolver, né? Muito bom, gente, muito bom. Então, em que você estiver atuando, né, ou qual seja a sua função, né, no momento que você pode desenvolver. E eu gosto muito de uma definição de criatividade. Assim, criatividade é eu fazer o que ninguém fez com aquilo que todo mundo tem. Entendeu? Então, criatividade não é, por exemplo, alguém fala assim: poxa, tem uma igreja que é muito criativa, eles têm, assim, uma estrutura, um LED, as luzes e tal. Não, isso não é criatividade, isso é dinheiro, isso é conseguir comprar as coisas são caras. Recursos, né? É recurso, entendeu? O que é criatividade? É quando eu pego o que todo mundo tem e faço o que ninguém fez. Entendeu? Então, para você ser criativo, você precisa de recurso limitado. Então, quanto menos tem, mais criatividade. Você já viu aquele negócio assim? Agora a NASA vem, né, para o brasileiro. Por quê? E é sempre um ambiente de escassez que alguém inventou um chuveiro com uma garrafa PET e tal. Então, o que é? Todo mundo tem e ele fez algo que ninguém fez. Por quê? Porque ele foi criativo. Segunda coisa, só tem criatividade com problema. Tudo que foi criado foi para solucionar um problema. Por que eu estou com um microfone aqui? Tinha um problema, o áudio tinha que chegar. Por que a gente está com uma luz aqui? Tem um problema, fica escuro, você não vê a nossa cara. Alguém teve que criar. Por que tem uma caneca? Tem um problema, tem água lá, a gente precisa trazer até aqui, alguém criou para solucionar um problema. Então, se eu não gosto de problema, eu não vou ser criativo. Tem até um livro muito famoso que chama Problemas Oba. Porque todo problema é uma oportunidade para criar algo novo. É verdade, é verdade. Nossa, muito bom, muito bom. Vai vier um problema, você fala: oba! É isso mesmo. Bom, para a gente fechar aqui esse tempinho, né, de entrevista, né, de bate-papo, eu queria finalizar com uma última pergunta, né? Você falou um pouco sobre isso no início, né? Falou um pouquinho também, assim, na pregação. Visão. A importância de ter uma visão alinhada em tudo aquilo que a gente fizer, seja numa área ministerial, seja com a nossa família, seja com os nossos amigos, né? Seja no ambiente de trabalho, como que você vê isso e como buscar esse alinhamento em Deus e caminhar dentro dessa visão, desse alinhamento. Tem uma visão que é geral para todos, ok? Por exemplo, nós nascemos para viver para a glória de Deus. Nós nascemos para amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, alma, força e entendimento.
Então essa é uma visão de vida para todos. Então eu posso passar por esse filtro, né? Eu estou amando a Deus, entendeu? De todo o meu coração. Eu estou fazendo isso em amor ao Senhor. Nós estamos gravando esse vídeo aqui porque a gente ama o Senhor, né? E aí a gente tem um segundo aspecto, que para mim aí começa a ser específico, que é ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, por exemplo, o que é amar o próximo? É uma coisa muito simples, é eu amar quem está próximo. Então, quem está próximo de mim é diferente de quem está próximo de você. Eu moro em Bragança, você mora em Belo Horizonte. Então, você tem um grupo próximo de você que é diferente do grupo que está próximo de mim. Então, já vai mudar as nossas missões. Amar na Bíblia, a gente sempre olha de uma forma meio romântica, né? Romantizada, né? Então, a gente pensa, amor é um coração. Na Bíblia, amor é uma cruz, né? Então, amar na Bíblia, se fosse usar uma palavra para amar na Bíblia, é servir. Então, imagina que o versículo fosse, sirva o seu próximo. Então, primeiro, quem é que está próximo de você? Quem é o público? Quem é a nação que Deus deu para você alcançar? E segundo é, como que você vai servir? Então, quais são os seus dons? Quais são suas habilidades? Então, ter clareza disso é muito importante. Então, hoje, eu sei que eu alcanço mais o público jovem, eu sei que eu vou servir com a parte da comunicação, com a parte da criatividade, das redes sociais e tal, beleza? Então, eu tenho essa clareza dessa visão, porque aí vai me fazer entender que porta eu entro, que porta eu não entro, que convite eu aceito, que convite eu não aceito. E a com quem que eu ando, com quem eu não ando. que você vai comunicar, né? E qual Sua linguagem. forma de vestir, enfim, tudo que você fizer. Tudo que eu vou fazer. Legal, legal. Muito bom, gente. Nossa, muito obrigada. Poxa, Foi obrigado. rápido, mas assim, eu creio que vai edificar muito as pessoas que vão estar assistindo, né? E esse tempo que eu aprendi muito, então com certeza quem vai assistir também aprendeu Amém. muito. Glória a Deus. Ó, gente, fique com a gente, siga a gente nas plataformas digitais e é isso aí.